Oi, gente, tudo bem? Mulher, começando esse vídeo para dividir com vocês um pouquinho das minhas leituras de janeiro. Na verdade, esse vídeo, ele tá só com metade das leituras que eu fiz em janeiro, porque... Deixa eu redar pra frente. Porque as primeiras mesmo eu fiz lá naquele vídeo de... Sabe, de... wrap-up, tipo de leituras de 2022 e 2023. Então lá eu falei sobre 2 livros que eu tinha lido em janeiro. Então hoje eu vou falar sobre os outros 3 que eu li em janeiro. O primeiro deles eu mencionei lá naquele vídeo, que foi Educação Não Violenta. Eu li esse livro na metade do mês de janeiro e é um livro muito interessante, principalmente para quem tem filhos. E essa é justamente também a minha crítica, porque no blurb aqui da capa vem escrito: como estimular a autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em você e nas crianças. Essa autora, ela tem um outro livro que eu não vou me lembrar o nome. Nossa, eu não vou me lembrar o nome, mas é um livro muito legal. Também tem essa abordagem infantil, tá? Sobre crianças e tudo. Mas é um livro que eu tirei muita coisa interessante. E aí, eu achei que esse livro seguiria a mesma ideia, a mesma linha. Porém, é um livro que é bem focado em educação infantil. Educação dos filhos, educação de crianças em escola. Foi muito interessante, é um livro que dá pra tirar muita coisa legal, mas é um livro que hoje eu, Virgínia, não consigo aproveitar 100%, sabe? Mas é um livro que, por mais que isso tenha acontecido, eu quero guardar pra quando, se eu tiver filhos, eu puder consultar e reler, porque eu acho que eu vou ter uma visão bem diferente da que eu tive na leitura desse livro aqui, sabe? Mas enfim, é legal, foi uma nota 4, assim, só não foi 5 porque muitas coisas que tem aqui eu não consigo usar hoje, ok? O segundo livro que eu li, gente, virou meu favorito, assim, da vida. Eu li esse livro muito atrasada e esse livro foi o livro que meu marido colocou para eu ler em janeiro nos envelopes. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, corre aqui no canal, procura, porque meu marido escolheu 12 livros para eu ler esse ano. Enfim, este foi o primeiro, como não podia ter começado de um jeito melhor, que é De Olho Nela, gente, da Kate Steinman London. Esse livro ele foi lançado acho que em 2021 ou 2020, tá? Não sei. Bem atrasada mesmo que eu estou lendo esse livro. 2020, mas é um livro da Paralela, gente. A editora Paralela é uma das minhas favoritas atuais, se não a minha favorita, porque tem muito livro legal. São livros que raise awareness, sabe? Tipo, que criam em você sei lá, ele faz com que aumente em você sua consciência social. São livros, assim, muito interessantes e que não são pesados. Uma vez eu falei com vocês que esses livros pesados, assim, que sempre tratavam de temas polêmicos, temas pesados, temas sociais, estavam me deixando cansada. Não porque, ai meu Deus, que saco ficar falando disso. Não é por causa disso, mas é porque são assuntos pesados. Então, eu lia pra me distrair e eu acabava não conseguindo me distrair, sabe? Então, tanto que eu parei de assinar a tag, enfim. Mas livros como o da Paralela, eles trazem esse assunto, mas eles trazem assuntos que são tratados de forma real. É algo bem realista, é algo bem interessante que você se coloca na posição da pessoa que sofre. Aqui, por exemplo, a gente vai ter a história da Bea. Eu falo Bea, mas deve ser Bia, enfim, da Bea. E ela é uma influencer. Ela tem um blog de moda, ela é plus size. Na verdade, ela fala aqui que ela é middle size, assim. Que ela não é exatamente G4, G5, assim, mas ela é plus size. Então, existe um programa nesse universo que a Bea vive, que é um programa que se chama Amor às Cegas. Não, esse Casamento às Cegas é pra casar. Eu tô confundindo com o da Netflix. É pra casar. No qual tem um protagonista ou uma protagonista e ela arruma, ou ele arruma, um marido, uma esposa. E bom, o programa tá indo pro rio abaixo, tá horrível, tá super cheio de padrõezinhos, sabe? E a vida hoje a gente sabe que não funciona com padrões, assim, né? A gente tá muito mais vendo pessoas diferentes, pessoas com corpos diferentes, isso é muito interessante. É exatamente isso que a Bea propõe aqui quando ela vai fazer críticas sobre esse reality show É Pra Casar. E ela
afinal de contas, ela acaba sendo convidada para ser a próxima protagonista. E ela vai sair 100% da zona de conforto dela, porque por mais que ela se segure com as roupas, as fotos do blog, com os discursos que ela tem sobre body positive, uma questão que a gente discute muito aqui é como que ela, mesmo estando na internet com esse discurso, ela pode escolher o que mostrar, quando mostrar e de que forma mostrar. Então aqui vai ser muito interessante a gente entender não só o dia a dia de uma influencer e participante de reality show, mas também uma pessoa gorda, vivendo na sociedade que exige tantos padrões como a nossa. Então é muito legal e a gente já tá torcendo por ela, para que ela encontre realmente uma pessoa que ela goste. A gente vai torcendo assim, ai, será que vai ser esse participante que ela vai se apaixonar? Será que ela vai falar sim pra esse, enfim? E ela tem uma outra história de amor do passado que pode vir à tona. Ai, gente, é muito legal, é uma novelona isso aqui. É um livro enorme, mas eu devorei em 4 dias. Gente, é incrível, sério, eu não tenho o que dizer. Foi muito, muito bom essa leitura e eu tenho vontade às vezes de esquecer toda a história já só pra poder reler e amar tanto a Bia e os personagens de novo, sabe? Foi excelente, assim, foi meu primeiro favorito do ano, sério. E aí, eu encerro o mês de janeiro pegando um outro livrinho aqui, que este ano eu queria desafogar os livros que tem na minha estante não lidos, né? Vocês viram que tem poucos livros não lidos, mas a maioria deles eu fico assim, ai, que preguiça de ler, sabe? E eu não quero ser assim. Eu quero ser a pessoa que olha com vontade de ler coisas diferentes. Então, eu peguei pra ler Persuasão, da Jane Austen. Ele é muito fininho, por isso que eu peguei pra ser a primeira experiência com ela deste ano. É um livro que eu nunca havia lido antes. Os únicos que eu havia lido já, na verdade, o único que eu já li mesmo da Jane Austen foi Orgulho e Preconceito, que é hoje o meu livro favorito da vida. Porém, há de se convir que eu já li algumas outras adaptações, textos reduzidos de... Como é que chama? Sense and Sensibility, né, gente? Nossa, não tá aqui. Como que chama? Orgulho e Sensibilidade, não. Razão e Sensibilidade, gente. Desculpa de ler aqui, que eu li em inglês na época, a adaptação, e eu fiquei com o título em inglês. Mas eu nunca tinha lido Persuasão, então eu peguei pra ler esse daqui. Não tem ordem específica, tipo, esse é o primeiro e tal, eu só peguei esse aqui porque ele tava mais fino e eu falei, é esse, então vamos lá. Gente, este livro aqui, a gente vai ter a história de Anne. Anne, ela é a mais nova, a caçula de 3 irmãs. Ela não tem mais a mãe e o pai é muito soberba. O pai é extremamente soberba, ele acha que ele é rico, porém ele só é rico mesmo no povoado em que eles estão. Fora desse povoado, né, saindo da cidade onde ele está, que é uma cidade um pouco mais pacata, vamos dizer assim, ele já não é mais muita coisa. Então é por conta disso que ele acaba tendo que sair daquele lugar em que ele tá morando hoje, com as 2 filhas, uma delas já é casada, então por isso que tem só 2 filhas morando com ele. E ele vai para outra cidade, Bath, na Inglaterra. E ele e a filha mais velha vão pra lá, que é hoje uma das pessoas que cuida dele, ela ainda não é casada. Então ela foi, Elizabeth, com ele. E aí ele ficou pra ajudar a Mary, que é a irmã do meio, que já é casada, já tem, acho que, filhos, se eu não tô enganada. Mas ela é muito dependente da irmã. Daí ela combina de ficar um mês e meio com a irmã e depois ir para Bath. Gente, a Anne é uma pessoa que foi apaixonada por um capitão. Ela foi muito apaixonada, quis se casar com ele. Porém, ela acabou negando a proposta de casamento dele por causa do pai, da soberba do pai. Porque o pai era muito ambicioso, ele queria que ela ganhasse muito dinheiro, enfim, de tanto ele falar e ela ainda ser muito nova na época, ele acabou fazendo com que ela encerrasse esse noivado e não realmente aceitasse o casamento. E aí ela vive assim pra sempre com esse sentimento no coração, tipo, poxa, eu podia ter sido feliz com aquela pessoa e não fui, com aquele capitão e não fui. Daí ela acaba conhecendo outras pessoas, ela vai pra bailes diferentes, ela vai pra casas diferentes, ela conhece caras diferentes, caras que chamam um pouco a atenção dela, porém, esse capitão retorna. Ele retorna não só para a cidade onde ela está, mas também para a casa onde ela mora, porque a casa que ela mora se tornou uma casa de aluguel e o pai dela decidiu alugar para uma família desse capitão e ele acaba retornando. Só que existem muitos altos e baixos aqui, muitos plot twists. Esse cara, ele acaba pensando em se casar com outras pessoas, ela também acaba pensando em outras
opções, enfim. Só que ela acaba descobrindo várias coisas nesse meio que não são tão condizentes ao que ela acredita de vida. Ela é uma pessoa bem diferente, assim como todas as outras protagonistas da Jane Austen. Ela é bem à frente do seu tempo, ela tem pensamentos mais progressistas. Ela não é bem uma Lizzie Bennet, que é 100% contra a instituição do casamento e tudo mais. Porém, ela é uma pessoa mais retraída, mais na dela. Ela não tem pressa para encontrar o marido, ela gosta de ler, ela gosta de estudar. Então ela acaba sendo vista como uma pessoa diferenciada, né? Ela gosta de cuidar da casa, enfim. Enfim, a gente não pode considerar esse livro como um romance de época, lembrando, né? Porque esse romance, por mais que ele se passe no passado, ele também foi escrito no passado. E o romance de época ele precisa ser escrito hoje sobre algo do passado, entenderam? Então isso aqui, teoricamente, é um romance contemporâneo da época de Jane Austen. Ela escreveu um contemporâneo sobre temas da época, que era o casamento, a vida das mulheres, a vida da guerra, né, dos capitães em guerra. Inclusive tem uma parte aqui bem polêmica que fala que um personagem fala sobre como que eles estavam ansiosos para as próximas guerras, que ele não aguentava mais ver esse tanto de homem em casa, parado, fazendo nada. Então assim, são coisas muito progressistas, sabe? Então isso aqui poderia ser chamado de romance contemporâneo. Mas a minha questão com esse livro ele tem dois finais, gente. A Jane Austen, na época, ela escreveu um final, o primeiro final dela, que é esse capítulo excluído aqui, e ela também escreveu um final alternativo que ela gostou mais, e a editora também, então colocaram esse como final do livro. Só que tem uma coisa aqui, gente, que eu não gostei muito, que eu achei que foi muito corrido. Todo mundo sabe os finais desses livros, como eu comentei. Porém, o que acontece é que foi corrido demais. Foram 2, 3 capítulos para tudo chegar a uma solução. E não houve uma construção do personagem para que, na minha opinião, tá? Para que ele pudesse voltar atrás e falar assim, olha, quero ficar com você. Então, essa falta de conexão entre, sei lá, 3/4 do livro com esse último quarto me pegou. Aí eu fiquei tipo, poxa, tá, mas eu imaginava que ia ser esse final, né? Faz sentido ser esse final, mas eu não entendi a justificativa das personagens para que esse final acontecesse. Chata? Talvez. É sobre isso. Então, esse livro aqui eu dei 3 estrelas pra ele, porque ele foi legal sim de ler, foi interessante. A escrita de Jane Austen é uma escrita legal. Essa edição aqui, inclusive, da Martin Claret, gente, tá excelente, porque não tá aquele texto difícil de ler, tá? Então, se você tem vontade de iniciar aí no mundo dos romances da Jane Austen, eu recomendo muito essa editora. Mas é isso, gente. A minha opinião foi essa. E eu adorei a leitura desses livros. Estou empolgada para fevereiro. Já mostrei aqui pra vocês a minha TBR. E é isso. Me contem aqui um livro de janeiro que vocês leram e gostaram muito. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, de comprar pelo meu link da Amazon e de se lembrar que se você quiser saber das minhas leituras em primeira mão, precisa me acompanhar no Scooby e também no Instagram, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!